vai falar do texto da Thelma Vaz, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Então, ela fala que ensino e aprendizagem são faces de um mesmo processo, né? Então, quando a gente ensina, o aluno aprende, né? Então, são duas coisas, duas faces da mesma coisa. Então, se o aluno aprendeu ou se o aluno não aprendeu, a gente vai ter ali uma resposta para isso. Quando o professor percebe que o processo é um pouco mais complexo, quando o conhecimento é novo, ele precisa mobilizar os conhecimentos prévios e precisa reconstruir algum conhecimento que não tem, tá? Então, quando é um conhecimento novo, que exige um pouco mais de complexidade, então o professor vai ver que precisa mobilizar alguns conhecimentos prévios desse aluno e precisa reconstruir alguns outros, né, que ele já tem. Então, vai reconstruir esse conhecimento prévio, transformá-lo. Conhecer o que o aluno sabe, seus conhecimentos prévios, ajuda muito na hora de construir uma situação na qual o aluno terá de usar o que já sabe para aprender o que ele ainda não sabe. Então, é o levantamento do conhecimento prévio. A gente pergunta para o aluno o que ele sabe sobre o assunto, o que ele já conhece, para a gente saber de onde que a gente pode começar, de onde partir, né? A avaliação inicial é uma estratégia do construtivismo, pois nem sempre ele aprende o que foi ensinado. E o conhecimento não é linear. E tem isso aqui, ó. Amanhã vai ter uma pergunta. Ó, spoiler para você. Aí tem uma pergunta do simulado de amanhã, vai falar disso aqui. Quero ver o que vai entrar. Então, dizem, ó, conhecimento não é linear. Ele não acontece de uma forma de linha reta, né? Então, a gente não sabe exatamente o que vem depois. Então, muitas vezes a gente começa a adquirir um conhecimento, depois a gente volta, depois a gente continua. Então, nem sempre as coisas são contínuas. E não funciona tão simplesmente quanto agora eu posso ensinar B, porque no trimestre passado eu já ensinei o A. Quando você vai começar a ensinar o B, você vai ter que voltar no A várias vezes, né? Então, não é um processo linear. Agora eu ensino o A, depois eu ensino B, depois eu ensino C, depois eu ensino D. Não, você tem que ir ou retomando o processo. Depois da avaliação inicial, é o momento da gente colocar as estratégias de ensino para auxiliar os alunos a avançarem nos conhecimentos. Utilizar de outros instrumentos para verificar como estão progredindo, já que o conhecimento não é construído igualmente por todos eles, ao mesmo tempo e da mesma forma. Esse instrumento é a avaliação do percurso, ou formativa, ou processual, pode ter esses nomes, tá? Então, é aquela avaliação que a gente vai tendo, vai fazendo com os alunos durante as aulas, né? Durante o que você está ensinando, para você ver se o aluno está conseguindo aprender o que você está tentando ensinar. Então, a primeira avaliação é a avaliação inicial. Você vai ter uma noção do que o aluno já sabe. Durante o processo de ensino, você está ensinando os alunos, você vai fazendo essa avaliação de percurso, formativa, processual. Você vai ver o processo do aluno, se ele está conseguindo aprender o que você está tentando ensinar. Então, é o processo processual, tá? Para uma situação de avaliação do conhecimento sobre a escrita, o ditado pode ser uma situação de aprendizagem. O professor deve fazer o ditado e não permitir que o aluno recorra à fonte de consultas. Então, se eu quero avaliar o que o aluno sabe sobre a escrita, eu posso dar um ditado para ele sem consulta. Eu dou um ditado para ele, ele vai escrever sem consultar nada. Então, essa é uma avaliação que eu vou ver se ele está sabendo, uma avaliação de percurso. Mas quando eu quero, quando o objetivo for aprendizagem, eu quero que ele aprenda alguma coisa no ditado, numa citação de autoditado, por exemplo, ou de um texto de memória, quanto mais informação os alunos tiverem para pesquisar, melhor. Então, por exemplo, se eu peço, dou lá as palavras, a gente tem... Vocês conhecem o autoditado? Você sabe o que é o autoditado? Então, o ditado é quando o professor está lá na frente, ele vai falar a palavra e vai escrever. E o autoditado, por exemplo, você pode dar imagem para eles verem e eles têm que escrever na frente aquela palavra, por exemplo, aquela imagem. Então, a gente chama de autoditado. Você não precisa falar para a criança. Ela vai ver a imagem e vai escrever na frente, né?
E aí, nesse autoditado, como é uma situação de aprendizagem, você quer que o aluno se desenvolva, que ele busque informações, você pode dar para ele silábio, para ele consultar, você pode dar, por exemplo, um banco de palavras para ele pesquisar. Então, você põe lá as imagens, por exemplo, de animais. Leão, baleia, camelo, cavalo, cachorro. Você põe lá as palavras. Põe algumas que têm sílabas iguais, por exemplo, para dar uma dificuldade para o aluno. Você colocou de um lado as imagens para ele escrever na frente. E embaixo você coloca fora de ordem essas palavras. Então, ele vai ter que buscar, vai ter que fazer a leitura e buscar para ver qual palavra que vai encaixar em qual lugar. Então, você pode, no começo, por exemplo, no primeiro ano, segundo ano, começar com um autoditado com um banco de palavras. Aí, conforme o aluno vai se desenvolvendo, você tira esse banco de palavras. Daí, quando o aluno desenvolveu mais um pouco, você tira o autoditado e vai fazer o ditado normal. Você vai falar a palavra e o aluno tem que escrever. Tá? Então, são métodos que a gente utiliza para avaliar o aluno e para desenvolver a aprendizagem deles. Tudo bem? Deu para entender? Tá bom. Por que é tão importante ter clareza das diferenças entre situação de aprendizagem e situação de avaliação? Então, a gente precisa entender quando que a gente está avaliando e quando que a gente está trabalhando uma situação de aprendizagem com o aluno. Porque quando não há essa clareza, os professores acabam propondo atividades formatadas como de avaliação, pensando que estão ensinando. Tá? Então, se eu dou um ditado para o meu aluno, eu não estou ensinando ele a escrever as palavras. Eu estou querendo saber se ele sabe. Quando você dá um ditado, o professor está ditando alguma coisa, a gente não está ensinando ali. Você não está falando devagar para não perceber o som claramente. Normalmente, quando a gente faz ditado, a gente fala a palavra normalmente. Eu falo celular. Você não fica celular. Você não vai falar silabado, você fala a palavra normalmente. Então, você não está ali, naquele momento, você não está com a intenção de ensinar, você está avaliando a aprendizagem. Agora, quando você está trabalhando um autoditado, ou você está trabalhando a questão do aluno escrever a palavra corretamente, daí você vai falar mais pausadamente, ó, celular, celular. Você vai dar um enfoque maior para a sílaba para o aluno entender o som que está sendo dito. Avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar a intervenção do professor. O conteúdo deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. Então, é aquilo que a gente já conversou. Quando a gente avalia o aluno, a gente está avaliando só o aluno? Não, a gente está avaliando também o professor. Eu estou avaliando o meu trabalho, né? Então, a gente também vai planejar e replanejar as nossas aulas em função dessa avaliação. Se os alunos, a maioria dos alunos não conseguiu atingir aquilo que eu estava tentando ensinar, eu vou ter que ensinar aquilo de uma outra forma. Como que eu vou ensinar isso de outra forma? O professor precisa de recursos para compreender o que acontece com seus alunos e para poder refletir sobre a relação entre as suas propostas didáticas e as aprendizagens conquistadas por eles. Tá? Se a maioria da classe vai bem e alguns não, estes devem receber ajuda pedagógica. Então, quando a maioria da sala vai bem, e só alguns alunos que não conseguem ir bem. Então, esses alunos precisam de ajuda pedagógica, né? O professor precisa dar uma atenção para esses alunos. Agora, quando numa atividade, para verificar uma aprendizagem, uma determinada aprendizagem, a maioria dos alunos vai mal, é certo que o professor não está acertando e precisa rever o seu encaminhamento. Então, o professor ali que não acertou a didática dele, não acertou o jeito que ele estava ensinando. Ele precisa modificar o jeito que ele ensinou, tá? O jeito que ele está usando para trabalhar. Agora, se a maioria da sala vai bem e alguns não vão, né? Alguns que ficaram, não conseguiram entender, eles devem ser atendidos imediatamente através de outras atividades que possibilitem a superação das suas dificuldades. Então, daí você vai ter que tentar trabalhar de um outro jeito com esses alunos, para tentar fazer com que eles consigam chegar no mesmo nível do restante da sala, né? Para eles consigam adquirir aquele aprendizado. No momento em que alguns alunos começam a se mostrar perdidos e atrapalhados em relação aos conteúdos trabalhados,
A escola que assumir responsabilidade com a aprendizagem de todos tem obrigação de criar um sistema de apoio para que esses alunos não se percam pelo caminho das suas dificuldades. Elas precisam ser detectadas rapidamente para que eles sejam apoiados e continuem progredindo e não desenvolvam bloqueios. Então, está falando aqui, ó, que a escola que está preocupada em ajudar seus alunos. Boa noite. Então, a escola que está preocupada em ajudar os seus alunos, então, a partir do momento que ela detecta a dificuldade desse aluno, ela vai criar mecanismos e vai dar apoio para esse aluno, para que esse aluno consiga desenvolver essa aprendizagem, para ele consiga chegar lá no que ele precisa. Tá? Quer perguntar agora? Diante da situação que provoca sentimentos de impotência à saúde mental das crianças, das pessoas em geral, na verdade, exige que elas se desinteressem, porque é da condição humana não suportar o fracasso continuado. Portanto, antes que os alunos desistam de aprender o que não estão conseguindo, a escola precisa criar formas de apoio à aprendizagem. Então, quando a escola está preocupada com a aprendizagem do aluno, ela precisa criar esses mecanismos. Porque o que acontece quando a criança não aprende? Hoje ela não aprendeu, conseguiu acompanhar a aula, amanhã ela não conseguiu. Depois de amanhã ela também não conseguiu. Depois da manhã ela também não conseguiu. Ela perde o interesse, ela fica desencantada, ela vai se sentindo cada vez mais desmotivada, vai tendo baixa autoestima. Então, vai criando essa condição de fracasso na criança. E isso vai prejudicando, né? Vai atrapalhando a saúde mental dessa criança, a saúde emocional dessa criança. Então, todos nós, né, precisamos de motivação para estudar. Então, a gente precisa aprender. Então, para que isso aconteça, a escola tem que tentar sanar essa dificuldade da criança o quanto antes. Tá? A gente pode sentar ao lado da criança? Não? Pode. Então, existem diversas possibilidades de atendê-los por meio de atividades diferenciadas durante a aula. Ó, Vanusa, como que a gente pode fazer? Trabalhe em conjunto desses alunos com colegas que possam ajudá-los em intervenções pontuais. Então, trabalhos em grupos. Você coloca uma criança que tem mais facilidade, uma que tem um pouquinho mais de dificuldade, para elas poderem interagir. Às vezes, uma criança consegue explicar de um jeito que você não consegue, e daí consegue aprender melhor. Vale a pena o encaminhamento dos alunos a espaços escolares alternativos, que acolham alunos com dificuldades momentâneas, exatamente para garantir que elas sejam momentâneas. Então, daí, no caso, é aula de reforço, o plantão de dúvidas. Então, quando você tem, né, esse espaço, essa aula, que dá para resolver isso, ajuda bastante. O que a gente costuma fazer na escola que não é tão adequado, mas acaba acontecendo, né? Você segura um pouquinho o aluno, tipo, quando ele está numa aula extra, ele está com uma dificuldade pontual, talvez você trabalhar um pouquinho dele consiga, você trabalha um pouquinho com aquele aluno ali, e ele não vai naquela aula, aquela semana, para você tentar, sabe? Quando é uma dificuldade pontual, você sabe que é uma coisinha que ficou faltando. Porque aquele aluno que tem muita dificuldade, você não vai tirar toda a aula de educação física, toda a aula de arte, toda a aula de inglês, para ficar ali com você, porque senão ele vai perder a oportunidade de estar com os demais, né? E aprender outras coisas. Mas quando é uma atividade pontual, por exemplo, uma coisa que ficou faltando para o aluno, que ele não entendeu, você pega, tira ele aquele momento ali e tenta tirar essa dúvida. Então, a gente faz essas trocas, ou pede ajuda com o professor, né? No caso de informática, você fala para dar aquela que você está trabalhando tal coisa, e às vezes no jogo ele consegue entender. Então, dá para fazer essa atividade. As escolas podem elaborar projetos que garantam horários de atendimento desses alunos antes ou depois da aula. Podem definir propostas de parceria com professores substitutos ou estagiários dentro do horário de aula, de tal forma que tenham um cronograma de atendimento de diferentes classes. Então, daí as escolas, as redes, né, elas podem criar esses mecanismos de professor substituto, que nem a gente tem, no caso, os professores. Vamos supor, vamos supor que por um milagre divino, o professor adjunto pudesse, ficasse sem aula, né? Não ficasse como uma sala de aula. Esse professor adjunto que estaria dentro da sede da escola,
mas não estaria com uma sala para ele, ele poderia atender esses alunos com dificuldade, trabalhar com esses alunos com dificuldade. E a função do professor adjunto, não é ficar na sala, não, o professor adjunto, o trabalho dele, ele fica como volante. Ele substitui as aulas que falta ao professor. Ele não fica junto ao fundo do professor. Não. Alguma coisa. Não é um professor auxiliar. É assim, as salas multisseriadas que estão acontecendo na rede, por exemplo, na minha escola tem, na escola que as meninas trabalham, que é no Salim, também tem, e no ERS, eu acho. Tem a sala multisseriada. O que são essas salas multisseriadas? A gente foi pego os alunos que têm mais dificuldade das salas, né, do terceiro e quarto ano, foram agrupados nessa sala, e uma professora adjunta, né, trabalha com esses alunos todos os dias. Daí ela trabalha só a questão da alfabetização. E daí, conforme esse aluno se recupera, ele volta para a sala regular. Tá? Ele consegue acompanhar, ele se alfabetiza, né? Um projeto para ela, que ou ela mesmo monta. Não, é ela que mesmo que monta as aulas. Não tem nada de não. Coisa assim, né? É porque ela tem que ver a necessidade do aluno, né? Cada aluno tem uma necessidade. Né? Não tem como trabalhar com livro. Você vai ver a dificuldade e vai trabalhando com as propostas, com as atividades que você tem. Tá? Podem definir propostas de parceria com professores substitutos e estagiários dentro do horário de aula, de tal forma que tenham cronograma de atendimento das diferentes classes. Também podem criar reagrupamento das turmas em alguns dias da semana, foi o que tentaram fazer aqui no começo do ano. Vocês lembram? Você está na sala do Educação Infantil, não viu? Mas que um dia da semana, os alunos eram reagrupados na sala de acordo com o nível de conhecimento. Não deu muito certo. De várias. Por exemplo, eu tenho um aluno que é silábico alfabético. Aí uma professora ia trabalhar só com silábicos alfabéticos, a outra ia trabalhar só com silábico com valor, outra ia trabalhar com silábico sem valor, e assim. Cada professora trabalhava com um nível e daí você misturava os alunos da sala, entendeu? Ia ter terceiro, quarto, quinto, uma sala só. Uma vez que eu gostei. A sala era uma coisa. Isso. É porque, assim, essa questão é que por mais que o aluno ele esteja no mesmo nível, por exemplo, o meu aluno de quinto ano, que é silábico alfabético, é o mesmo nível do aluno do silábico alfabético que está no terceiro ano. Ele é o mesmo nível, mas o conhecimento dos dois não é igual. Porque o conhecimento de mundo do meu aluno muda, o interesse do meu aluno muda, não é igual. Um aluno de 8 anos para um de 10, um de 7 anos para um de 10. Então, por isso que não dá certo. Vai se interessar pelos mesmos joguinhos, pelas mesmas coisas, né? Então, a gente precisava, assim, se fosse uma escola grande, que tivesse 4, 5, tivesse várias salas, e você misturasse essas salas, até ia funcionar. Mas também não dá, porque a gente batia um dia de professor PEB2, então, tava aquela... Não, no meu, era na terça-feira. Daí, na terça-feira, tinha educação física e tinha ProErd. Tinha que ser para dar certo, tinha que ser. Mas daí não tem espaço físico, né? Aqui, eu estou falando que vai ser. Podem ter agrupamentos. Mas então, depende da realidade da escola. Cada escola vai ter. Ela está propondo aqui, elas são sugestões. Mas eu não, elas são sugestões, né? Pode ser que em alguma escola dê certo, depende da realidade de cada escola, tá? Só não podem deixar os alunos irem acumulando dificuldades, pois isso impede que a escola cumpra com o seu papel de ensinar. Importante é que os alunos entrem e saiam dessas atividades de apoio pedagógico na medida de suas necessidades. E não fiquem estagnadas por participarem delas. Então, ele vai ficar parado lá na sala de apoio para sempre. Então, tem que ter uma evolução. Até aquele projeto tinha, como que era? Tirar fora da sala no começo do ano, mas eu uma vez uma educação na parte de alfabetização. Era bom? E eu não estava na rede nessa época. Então, não sei como é que ficou, que pé que foi. Porque ele foi mais duradouro. Então, não sei como é que foi. Ainda estava dentro da sala de mais velho.
Isso daí que você está falando é o que a Renata acabou de falar. Que é de reagrupamento. Eles estavam reagrupando por níveis. Isso daí. Na família, em casa, sugestão. Eu consegui estabelecer, mas assim, tem até a mãe de novo, ligou para mim. Só que assim, eu não sei o que eu faço, porque eu não tenho tanta experiência. Eu tentei, eu trabalhei com ele, mas assim, o aluno, ele tem um déficit de, eu acho que é intelectual mesmo, muito atraso. E é assim, a gente explica para ele, hoje, a letra A, desenha, brinca, interage e tal. Só que assim, amanhã, quando vai com outro dia, ele já esqueceu. E a mãe já passou ele no médico, tudo certinho. Já. Ele tem, sim, ele tem um grau leve de autismo, ele tem síndrome de Leopard, sabe? Ele nasceu com complicações. Ele é todo picadinho. Então, sabe? Mas interfere? Ele não consegue focar, ele tem que TDAH. Ele estuda ali no Fluence. E ele tem vários. Mas quantos anos ele tem? Ele vai fazer. Ele vai para vai fazer 10. Não sei. Tem que procurar neuropsicóloga, tem que procurar. Tem que fazer psicopedagoga, essas coisas. Porque não é só trabalhar a questão da alfabetização, ele precisa de outros recursos para ele conseguir memorizar, né? Então, ele passa na fono, ele passa na psicóloga, ele passava na psicopedagoga, numa outra psicopedagoga. E aí eu comecei a trabalhar com ciência tecnológica com ele, o que eu podia, entendeu? Trabalhar várias coisas. Ele até trabalhava, mas não sei. Eu não sei o que eu faço. Uhum. Eu até ia falar com você, eu ia mandar mensagem. Né? Você que trabalhou, você tem uma bagagem grande, não sei. Daqui a pouco, mas é que assim, é difícil você falar, não tem como eu falar o que fazer, porque como eu não conheço o aluno que você dá. A Vanusa também perguntou para mim, agora foi, não dá para saber assim, saber o laudo sem saber como é que a criança tem que avaliar. Pois não, tem. Vamos lá. Ó, importante é que os alunos entrem e saiam das atividades de apoio, né? Então, que eles não fiquem para sempre lá na sala de apoio, né? Que eles consigam evoluir. Chegou? Vem cá. Não, ele vai ter que ir em casa. Vai ter que esperar até eu ir lá. Robson foi para certeza. E aí, tá morto? Bom, gente. Obrigada. Foi bom lá? Foi. Pode dormir. Deita aí, dorme. Não, aí você vai ficar espirrando. Vem mais pra cá. Essa fala da alergia, né? Faz tempo que ele não vai. Nem vai trocar de faixa, né? Vamos lá. Quando a escola não assume que o apoio pedagógico é uma responsabilidade sua, os professores ficam abandonados à própria sorte. Então, ó, quando a escola não assume que o trabalho pedagógico é da escola, né, os professores ficam abandonados à própria sorte, tendo que se virar nos 30 além da sala de aula para suprir todas as necessidades. Os professores, porque nem sempre conseguem encontrar alternativas para garantir a aprendizagem dos seus alunos. E estes, por sua vez, por não conseguirem superar as suas dificuldades momentâneas de aprender e acabam se transformando em alunos com dificuldades de aprendizagem. Muito obrigada. Eu pedi um negócio. Obrigada, Zé. Então, ó, os professores, eles nem sempre conseguem descobrir uma alternativa, né, para resolver o problema do aluno. E os alunos, que quando eles não conseguem superar as dificuldades, eles acabam desenvolvendo dificuldades de aprendizagem, tá? Quando a escola
não se responsabiliza pelas dificuldades encontradas dos alunos, reforça cada vez mais a injustiça social. Porque as crianças da classe média, sempre que precisam, recebem ajuda extra-escolar. E as pobres, que precisam, não, e as pobres que compõem a grande maioria da escola pública, dificilmente contam com algum tipo de apoio à aprendizagem fora da escola. Né? O rico cada vez fica mais rico. Eu lembro da musiquinha. Eu também. E o pobre cada vez fica mais pobre. Então, o que está falando aqui? Porque quando o aluno da classe média, ele tem alguma dificuldade de aprendizagem, ele vai para uma professora particular, ele vai ter uma aula extra, vai ter um reforço, vai ter um plantão de dúvidas. E na escola da classe, da grande maioria, né, que são os pobres, a gente não tem esse apoio à aprendizagem. Então, eles não vão ter essa aula a mais, essa aula extra para garantir aí que ele possa adquirir esse conhecimento quando necessário na prática. Então, surgiu a ideia do grupo de estudos como um espaço organizado de apoio pedagógico aos alunos. Esse grupo surgiu em agosto de 94. Isso porque as professoras do primeiro ano do ciclo inicial da escola observou que àquela altura havia por volta de 50% dos alunos da primeira série que ainda não estavam alfabetizados. Então, a professora percebeu no primeiro ano que os 50% dos alunos dela não tinham sido alfabetizados ainda. Então, daí surgiu essa ideia de um grupo de estudos de apoio pedagógico, para ter essa troca de experiências e os professores poderem se apoiar e desenvolver atividades para melhorar esses alunos aí, para eles conseguirem ser alfabetizados. A experiência de muitos professores tem mostrado como uma intervenção pedagógica planejada, a partir do conhecimento disponível, já há mais de uma década, sobre o processo de aprendizagem da língua escrita. A grande maioria dos alunos se alfabetiza como não. Então, ó, na experiência geral, a grande maioria, quando eles são estimulados e têm intervenção pedagógica planejada, com seu conhecimento disponível, na maioria das vezes eles se alfabetizam dentro de um ano. Então, tem mais coisa aí por trás, né? E, assim, ó, essa realidade aqui vai ser um pouco diferente da que a gente tem hoje, por exemplo. Mas a gente estudou em casa, criança. A criança alfabetiza. Ó, por que eu falo isso? A gente está com um primeiro ano, esse ano, que não teve etapa 1 e não teve etapa 2. Então, eles vieram para o primeiro ano, alguns sem conhecer letras do alfabeto, sem conseguir recortar, sem conseguir colar, sem ter um movimento de pinça. Então, eles vieram com muito mais dificuldades de aprendizagem do que outros alunos, né? Então, os alunos que estão saindo alfabetizados dessa vez no primeiro ano, eles fizeram uma luta muito grande, né? Então, estão tendo um estímulo a mais dos pais em casa, o professor está conseguindo dar conta, né? Mas não são todos. A gente vai ter uma defasagem aí que vai chegar com a gente. Na escola pesquisada, o domínio do sistema alfabético da escrita sempre foi expectativa de alcance no primeiro ano do ciclo. Então, a expectativa da escola que foi pesquisada era que no primeiro ano os alunos fossem alfabetizados. Todo o trabalho se organiza para que os alunos se alfabetizarem o quanto antes, pois sabemos como isso é importante para eles. Então, se os alunos conseguem se alfabetizar no primeiro ano, as coisas se desenvolvem muito melhor para frente. Então, eles conseguem se desenvolver e adquirindo cada vez mais conhecimento.